Para iniciar a nossa conversa, eu irei fazer um breve histórico da legislação sobre o tema e as novas regras da recuperação judicial que entraram em vigor em 2021, tá ok? Então, trata-se da Lei 11.101 de 2005, que revogou o Decreto-Lei 7661 de 1945, Lei de Falência e Concordato. Com base nesse decreto-lei, para se evitar a falência de uma sociedade e amenizar a crise econômica, a legislação previa a concordato, que era um instituto bastante limitado. Permitia-se a dilação do prazo para a quitação das dívidas em 2 anos ou a remissão da dívida em 50% para quitação à vista. Assim, visando garantir uma efetiva recuperação de sociedades em crise financeira, estimular o desenvolvimento do mercado, modernizar a legislação e trazer um procedimento mais célere, foi promulgada a Lei 11.101 de 2005. O principal objetivo, viabilizar a superação da crise econômica financeira do devedor, 15 anos de vigência, a legislação passou por uma importante e expressiva reforma. Inclusive, muitos, como o doutor colocou, se referem como a nova lei de falências e recuperação de empresas. Reforma essa que busca a modernização do procedimento recuperacional e o preenchimento das lacunas do texto original. Diante desse contexto, em sua opinião, quais as principais mudanças com as novas regras da recuperação judicial? Luciano, como eu disse, são várias as mudanças, tá? A lei modernizou de forma expressiva a Lei 11.101 de 2005, precisava mesmo, porque muitas das disposições eram tratadas pela jurisprudência e necessitavam de regulamentação. Agora, diversos pontos que eram abordados somente via jurisprudência, agora eles estão inseridos no texto legal. Eu vou falar só alguns deles, tá? Para a gente não perder muito tempo, considerando que o nosso tempo aqui é escasso hoje. Algumas mudanças, tá? A Lei 14.112 de 2020, ela trouxe um importante instrumento, que é o Deep Financing, que basicamente é um financiamento de empresas em recuperação judicial contra a tomada de um bem em garantia, com regras específicas que visam gerar segurança jurídica às partes, especialmente para o investidor. Então, o investidor que confia que aquela recuperação judicial vai seguir em frente, ele vai colocar dinheiro lá, vai pegar uma garantia, e se tudo der errado, se a empresa for à falência, ele ainda tem aquela garantia, ele consegue salvar o investimento. Então, isso é muito importante, vai alavancar muitas empresas em crise. Outro ponto é a alienação de ativos da empresa em recuperação judicial. Essa alienação, ela já tinha uma redação dizendo que quando um bem é transferido via alienação em RJ, ele vai para o comprador sem sucessão de responsabilidade. No entanto, a nova legislação, ela aumentou essa proteção em relação ao comprador. Ela diz que a alienação de ativos ela vai sem qualquer sucessão de responsabilidades de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, anticorrupção, qualquer coisa que você imaginar, a legislação protege quem vai comprar. Outro ponto que é bastante importante e que vem sendo muito debatido é a possibilidade dos próprios credores apresentarem um plano de recuperação judicial alternativo. Normalmente, via de regra e com base na redação original, só o devedor que podia apresentar esse plano. Ele podia apresentar um negócio muito ruim e, às vezes, o credor ficava sem alternativa. Preferia aprovar do que ver a empresa falir e não receber nada. Então, o plano de recuperação judicial alternativo, conforme a nova lei, é a possibilidade dos próprios credores apresentarem esse plano de recuperação. Quando ele for rejeitado, quando a Assembleia de Credores for votar, sim, não, ou se abster, se o plano for rejeitado, os credores ainda terão uma possibilidade deles mesmos apresentarem um plano alternativo e levá-lo à votação. Outra possibilidade também é a aprovação de um plano de recuperação judicial sem que seja necessária a convocação de uma Assembleia e a instalação dessa Assembleia. Aprovação, nos termos da lei,
os quórums indicados na legislação, não precisa mais ter uma assembleia, não vai ter aqueles debates, não há necessidade de comparecimento pessoal, nem nada, vai direto para o juiz para ele homologar. E outro ponto importante é a regulamentação do pedido de recuperação judicial do produtor rural. A redação original da lei não previa isso, a jurisprudência é que permitia, e hoje em dia está regulamentado, vai ser muito importante e coloca um ponto final nessa controvérsia. Outro ponto bastante importante é a previsão de prorrogação do stay period. Esse stay period é o período em que a empresa consegue se proteger de ações de execução lançadas contra ela. Então, após o protocolo do pedido de recuperar essa decisão até o final do stay period, o devedor está protegido. Uma execução vai entrar, o credor vai tentar fazer pedido de constrição patrimonial, vai tentar fazer uma penhora em contas bancárias e não vai conseguir, porque a lei de falências e recuperações judiciais protege esse devedor. Esse stay period, pela redação original, ele valeria por um prazo de 180 dias improrrogáveis. A jurisprudência permitia essa prorrogação, agora a legislação veio normatizar e permite sim essa prorrogação. Outro ponto importante é a permissão para que grupos de empresas peçam recuperação judicial em conjunto. Isso também era só permitido via jurisprudência, agora está normatizado. Pode-se requerer recuperação judicial em consolidação processual, que é o caso em que várias empresas entram em conjunto e várias propostas são feitas para os credores daquelas empresas. Cada empresa vai ter uma votação específica, uma proposta específica, e tem a consolidação substancial, que as empresas são tratadas como se elas fossem um único bloco, então é feita uma só proposta, e é uma só assembleia, se falir, falem todas, se aprovar, todas as empresas continuam operando. Existe também a possibilidade, uma das alterações mais relevantes, de aplicação de deságio ao crédito trabalhista, e inclusive a extensão do prazo que a redação original prevê um prazo de 1 ano, agora existe a possibilidade de extensão desse prazo por 2 anos adicionais. A jurisprudência ainda não firmou posicionamento, a doutrina também não, mas esse prazo pode ser estendido, o que não era permitido anteriormente. E, enfim, Luciano, eu passei aqui rapidamente alguns pontos, há diversas outras alterações que eu poderia citar, mas o curto espaço de tempo não permite, então eu devolvo a palavra para você, para as suas considerações.